Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que estiver vendo este vídeo. Meu nome é Gabriel Lecoque, estou aqui para trabalhar mais uma aula de filosofia com vocês. Lembrando que esta aula, esse conjunto de aulas, é com o objetivo de atender os alunos do Dandara, pré-ENEM Dandara, nesse ano 2020, ano atípico, ano de pandemia, mas todas as pessoas que chegam até este vídeo são bem-vindas. Nós temos trabalhado dessa forma remota já há algum tempo e assim a gente chegou a ver alguns filósofos. Lembrando que a gente trabalha com uma linha histórica. Existem outras formas de trabalhar a filosofia, por temáticas, por exemplo. A gente tem trabalhado de forma que a gente pegue lá da filosofia antiga, lá dos gregos, e nós vimos, por exemplo, Sócrates, Platão, né, entre outros filósofos. Passamos pela filosofia medieval e agora, nesta aula, nós vamos trabalhar os filósofos já do século XV, século XVI, na verdade, século XVI e século XVII. O XV nós trabalhamos recentemente, Maquiavel, Isaac Newton, falamos na última aula. Hoje nós vamos falar mais alguns filósofos. Aqui, Hobbes, Locke, Rousseau e outros, né? Entre outros, nós vamos falar de alguns desses filósofos. Vou entrar aqui, fica melhor. Foi. Beleza. Aqui alguns, né? Temas que nós trabalhamos, alguns filósofos. E nós chegamos a David Hume. Se escreve, né? Como se a gente fosse ler, né? Do jeito que se escreve, David Hume, mas não é. É David Hume. É um filósofo britânico, nascido na Escócia, 1564 até 1642. Esse filósofo ele é muito importante, uma coisa que a gente chama de empirismo. E o que seria o empirismo? Empirismo seria algo prático. Você tem uma filosofia empírica, testada, prática. Então, vai ter um grupo de filósofos que vão trabalhar desse jeito, né, algo mais prático. Alguns filósofos também trabalhavam dessa forma, mas pensavam um pouquinho diferente. A gente viu esse filósofo mais recente, né? Nós vimos René Descartes e Spinoza. São filósofos que são do racionalismo. Então, a razão humana é o ponto-chave da filosofia deles, mas eles também são filósofos que acreditam na prática, ou seja, no empírico. Porém, o ponto-chave é a razão humana. Esse filósofo, como está escrito aqui, David, ele também acredita na razão humana, é importante, confiança na razão humana, mas o empírico é o ponto-chave, por isso que ele está nesse outro grupo. Todo conhecimento vem da mente, pois depende da percepção, e vem também da percepção que vem da mente. Então, todo conhecimento ele vem da nossa mente. Essa nossa mente, ela percebe as coisas através do nosso tato, através da nossa visão, e vem também da percepção da mente. A mente, ela também raciocina sobre o que ela está vendo, o que ela percebe. Então, por isso que esse filósofo tem essa frase que pode identificar, colaborar para a gente entender como é o pensamento dele. Um filósofo também que a gente vai ver daqui a pouquinho, que fala sobre isso, é o Francis Bacon, também britânico. E o Thomas Hobbes, o Bacon, o Spinoza, todos eles entendem que o conhecimento, ele é importante. Aqui meu rascunho, todo conhecimento ele é importante, o conhecimento vem da razão humana, mas
para esses filósofos, alguns pontos vão diferenciar. Por isso que é importante, para a gente chegar a uma percepção melhor, a gente tem que ver com detalhes cada um destes filósofos. Tá ok? Francis Bacon, eu acho que eu pulei. Sim, pulei. Para o David Hume, também é importante os eventos. O que acontece na sociedade, o que acontece no planeta Terra. Então, todos esses eventos, aquilo que é perceptível, ele é muito importante para a gente poder chegar a um conhecimento. A lei é o sumário mental, ou seja, o que nós podemos identificar, o que nós criamos como lei, o que é certo, errado, o que é possível, o que não é possível, vem da nossa mente. Então, a nossa mente ela vai processar, vai fazer um raciocínio sobre nossas percepções e vai identificar o que é possível e o que não é possível. Isso vai se tornar lei. Hume ele não trabalha com metafísico diferente, por exemplo, Descartes, nós vimos mais recente, e é considerado cético, né, por causa disso. Metafísico, mais uma vez, lembrando, eu já comentei, mas resumindo, é uma coisa mais ligada ao que nós não vemos, poderia dizer, para poder ficar um pouco mais fácil, espiritual, campo espiritual. Platão, né, por exemplo, ele falava sobre as coisas ligadas ao campo não perceptível, que é um mundo inteligível. Então, isso é uma metafísica. Né? Descartes, quando algo que ele não consegue explicar, então ele considera como a parte metafísica da filosofia, e ele vai tentar trabalhar em cima disso, mas alguns filósofos eles não trabalham, não entram nesses detalhes. Percepções, né? David Hume, né, as percepções elas são muito importantes e essas percepções geram impressões e ideias. Então, uma luz, né, um bolo, né, a gente vai poder gerar uma impressão. Esse bolo tem um gosto, esse bolo tem um cheiro, então um sentido. Esse cheiro é bom desse bolo, esse cheiro é ruim, o bolo não foi colocado algum ingrediente ou passou do ponto, não está com um cheiro muito bom. Essa impressão nós vamos sentir pelo gosto, pelo cheiro e vamos pensar sobre essa impressão. E essas percepções no mundo, nós também vamos ter ideias. Essas ideias elas podem ser simples, complexas ou podem ser imaginação. Um exemplo que eu anotei aqui, por exemplo, o fogo ele machuca a mão de uma pessoa. A ideia simples seria não encostar no fogo. Uma ideia complexa seria a ideia simples, na verdade, seria se você encostar a mão no fogo, você se machuca. A ideia complexa é você tentar dominar, tentar evitar com que encoste no fogo. E a imaginação seria uma dominação maior, uma forma de você poder manusear o fogo sem que você se machuque. E nisso existe roupas apropriadas. Né? É possível, né, você usar roupas apropriadas para não se machucar com o fogo. Então, pegando esse gancho do fogo, que é algo na natureza,
O ser humano ele tem essa percepção, e essas percepções geram impressões, ideias, para dominar a natureza. Por isso que o livro, né, dentre alguns, é tratado sobre a natureza humana, escrito por ele, que vai falar sobre os limites da ciência. Vai falar sobre os limites da ciência, vai falar sobre as impressões, as ideias e como controlar a natureza. Uma coisa importante, interessante, que ele considera alguns limites da ciência. O tempo, a nitidez, que seria necessária para você encontrar fatos. Então, os fatos, eles vão se perdendo ao longo do tempo. Então, um incêndio, né? A gente já falou de fogo, então um incêndio. Qual foi a causa daquele incêndio? Então existe uma ciência para poder identificar, né, fazer um estudo qual foi a causa de um incêndio. O tempo vai acabar atrapalhando. Então se for feito no outro dia um estudo, o incêndio acabou um dia. No segundo dia foi feito um estudo, esse estudo vai estar bem mais próximo de achar uma resposta do que um estudo que for feito um ano depois. Pegou um incêndio num apartamento, né, apagaram o incêndio e eles deixaram o local, ninguém voltou lá, ninguém tentou buscar uma resposta, só tentaram buscar uma resposta um ano depois. Então, um ano depois é sempre mais difícil do que um dia depois. A nitidez dos fatos, as percepções particulares também atrapalham. A nitidez seria, né, como você consegue concluir as ideias, como você as técnicas para poder identificar o que houve ou não, se já tem uma técnica mais apurada ou não. Percepções particulares seria uma pessoa ela tem algo, né, envolvido nesse exemplo hipotético de um incêndio, então talvez aquilo faça com que a emoção ela tome conta. Então seria uma percepção particular. Então algo que pode não ser criminoso, ela vai olhar com um olhar mais emotivo para que pense que é criminoso, um incêndio, um exemplo. As relações com as palavras, que seria a questão. Hoje está mais elaborado, mas a gente tem que pensar quando foi escrito, né, este livro, quando o filósofo estava pensando sobre os assuntos. Então, algumas técnicas, alguns termos linguísticos, eles para definir situações, eles ainda estavam em processo. Então, vamos puxar para outro exemplo. Existe uma pessoa que ela tem algum problema mental e talvez para uma pessoa que não conhece a relação com as palavras, não conhece os termos, não vai pensar que todas as pessoas que têm um problema mental são todas iguais. Não existe um termo para diferenciar essa pessoa que tem esse problema, essa aqui tem um outro. Então, a relação das palavras, quando a pessoa conhece termos para poder identificar melhor o que uma pessoa está sentindo, qual é a dificuldade dela, então vai definir melhor uma situação. Então, isso é importante e se não tiver, vai ser um limite para a ciência e a metafísica, né? Quando você não consegue uma explicação material, algo no campo material, você vai para um lado mais espiritual, então seria um limite da ciência. Vamos ver aqui se não faltou nada. Tem um detalhe de um outro empirista, né, o George Berkeley, que é de 1684 a 1753, um irlandês. Nós temos os sentidos e por isso nós temos o conhecimento que adquirimos através deste sentido. Então, a origem vem dos sentidos para este filósofo. É um outro filósofo
que a gente não vai comentar muito, porque a gente tem uma prioridade aqueles que mais caem no Enem, aqueles que têm uma probabilidade maior de ser cobrado e aqueles que são mais chave para poder entender um raciocínio filosófico. Mas esse filósofo ele fala nesse gancho, né, que é os sentidos, percepções, mas ele usa a palavra sentidos. Nós temos sentidos, por isso nós temos o conhecimento. O conhecimento vem através dos sentidos. Nós vamos agora para o Francis Bacon. O Francis Bacon ele tem algo muito interessante também a contribuir. Só voltando aqui, né, deixando esse slide aqui, que eu tinha notado também uma coisa importante, que é a questão como ele vê, né, a crença. A crença, para David Hume, é que é uma ideia criada por uma constância de hábito e costume. Então ele entende que a crença é uma constância de um hábito ou um costume de uma sociedade. Então, um ponto que nós não podemos deixar de comentar. Francis Bacon, 1561-1626. A experiência como base da verdade. Então, também é um filósofo empirista. Então, experiência, esse empirismo, não trabalha com questões metafísicas e diferente, né, dos outros, ele tem esse ponto da teoria dos ídolos, né, que ele vai deixar como algo a nossa colaboração assim de pensamento. Essa teoria dos ídolos seria as falsas noções. E ele coloca essas falsas noções em quatro pontos. Né? Teoria dos ídolos da tribo, que seria distração ou distrações da mente. A parcialidade. Então, quando grupos, né, eles tendem a valorizar ou desvalorizar uma experiência, essa experiência como base de verdade sofre uma ruptura. Então você não consegue encontrar uma verdade de fato, porque vai ser baseada com uma parcialidade de um determinado grupo. Então é algo a ser considerado. Né? Os ídolos da caverna, que é a subjetividade, é como os grupos, como as pessoas elas percebem, né? Seja um grupo ou uma pessoa mesmo, que cada um tem a sua subjetividade, ou seja, a sua percepção. E essa percepção pode valorizar ou desvalorizar uma experiência. E então a verdade ela fica comprometida. Né? O fórum, que seria a linguagem nítida, os nomes específicos sobre um determinada situação. Então, por exemplo, uma coisa meio polêmica que de vez em quando vem essas polêmicas até nas redes sociais. Uma cor ela é azul ou é uma cor preta de uma roupa ou é uma outra tonalidade. Então, na questão da cor, hoje tem vários nomes de cores. Então, essa percepção, essa linguagem, ela já está mais estabelecida. Mas para outras situações, ou em outros momentos, como no momento do Francis Bacon, poderia não ter tantas variações de cor. Então, não variações de cor, mas nomes. Então, seria uma dificuldade para identificar algo. Ou uma outra classificação de um sentimento, ou como eu comentei agora há pouco, um grupo de pessoas tem problemas mentais, só que você não tem nomes específicos para cada situação, porque não são todos iguais, e aí você classifica todos num grupo só, sendo que não deveria ser assim. Seria um exemplo de dificuldade com a linguagem. E do teatro, né, quando as ideias, quando
as pessoas elas começam a fazer com maquiar uma situação, uma experiência para poder parecer o que ela não é. Então seria uma outra dificuldade. E ele vai comentar, né, que para poder chegar a um resultado mais próximo da verdade, né, através dessa experiência, ele vai dizer o método científico indutivo. Método empírico científico indutivo seria. A experiência seria o que as pessoas já sabem, né? O que as pessoas elas já conhecem. Depois a pessoa ia observar, ia com essa observação também ia passar pelo ponto de regularidade, se esse evento ocorre com regularidade. E para ajudar assim, a gente a entender sobre esse ponto, essa regularidade. Um terremoto. Como um terremoto é o comportamento, né, através de uma situação quando ocorre um terremoto. O que acontece? É através da experiência das pessoas, através da observação, através da regularidade. Quantas vezes aconteceu terremoto? Esse terremoto geralmente provoca o que nessa região? Então você, através de uma regularidade, uma observação ao longo do tempo, toda vez que acontece um terremoto, acontece isso. Então você já começa a identificar a resposta. E isso aplica para outras coisas. Toda vez que acontece um problema social, problema econômico, o que ocorre, qual é a regularidade. Então você começa a ter um base material para você conseguir chegar a uma resposta. A análise, que seria você formar uma tese sobre a situação, nós temos a experiência, a observação. Geralmente acontece assim, então nós formamos uma tese. Então, geralmente acontece desse jeito. Então, qual é a ocorrência dos fatos e se é em determinado tempo que ocorre e quais as consequências. Lembrando que vai formar uma tese baseada numa generalização, que pode acontecer de forma um pouquinho diferente. Alguns eventos eles acontecem da mesma forma, mas alguns um pouco diferentes. Tem lugares do planeta que chovem em determinada época do ano e chovem uma certa quantidade de milímetros de água, ou seja, o índice pluviométrico, a quantidade de chuva é essa. Só que pode acontecer de um ano não acontecer dessa forma, pode ter menos chuva naquele ano, naquela determinada época que tem uma certa quantidade de chuva. Então, chove em determinado mês 100 milímetros de água. Só que em um ano choveu 50. E pode acontecer que em um determinado ano choveu 200. Aquele mês. Todo mês chove, geralmente, generalização, 100 milímetros. Aí teve um mês que aconteceu 50, em um determinado ano, em um outro determinado ano, 200. Então, por isso, o filósofo deixa bem claro, é uma generalização. O saber é poder. Então, é importante você saber, é importante você ter um método científico para conhecer, e o conhecimento deve ser obtido para gerar o controle sobre a natureza. Então, existe hoje controle de quantidade de chuva para poder não alagar uma determinada cidade, para não ter desmoronamento. Tudo isso, para nós do século XXI, é bem fácil, ou um pouco mais palpável, um pouco mais notório a gente compreender. Mas a gente tem que pensar com um olhar um pouco daquela época, né? Um pouco daqueles momentos desses filósofos. Eram avanços muito importantes, pensamentos que algumas pessoas elas não tinham, ou se tinham, não tinham deixado escrito esses avanços. E lembrando que a escrita é muito importante para deixar os registros para as outras gerações.
conhecimento. E nós vamos para Thomas Hobbes para uma segunda parte. Essa parte a gente vai dar um corte no vídeo, a gente vai parar o vídeo aqui. E nisso a gente vai para uma segunda parte. Um vídeo que eu vou gravar vai estar disponível também para vocês acompanharem o restante do assunto. Mas até aqui, espero que tenham entendido. E se gostarem do vídeo, deixem aquele like. É muito bom, muito importante para o canal. Tá bom? Até a segunda parte do vídeo. Um abraço. Tchau, tchau.